Bom dia a todas e todos, né? Mais uma vez a gente está aqui juntos, né? Juntas para uma live, né? Hoje a gente vai falar, já vinham percebendo nas redes sociais, né? A divulgação. A gente vai falar sobre a data de amanhã, né? 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né? Marca esse calendário. Essa data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2002, né, para conscientizar a sociedade, trabalhadores e do mundo todo contra o trabalho infantil, né? Deixando claro que no Brasil, números, né, do IBGE de 2019, quase 2 milhões de crianças, né, e adolescentes trabalham legalmente em todo o país, né? São crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que atuam na indústria, no comércio, na agricultura. Parte dessa população atua nas piores formas do trabalho, né, infantil, que são trabalho doméstico, prostituição e tráfico de drogas. Peço desculpa porque eu não, por mais que algumas pessoas já me conheçam, né, meu nome é Anselmo, assistente social aqui do CREAS, né, Camaragibe. Hoje a gente vai ter a participação, né, da live de João Natan, né, educador social, do Serviço de Abordagem Social do CREAS, né, Flor do Camará, com atuação na abordagem e identificação de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil no espaço público no município de Camaragibe. Além dele, a gente vai ter a participação também de Antônia Osana Silva, né, formada em Serviço Social, né, assistente social, integrante do grupo de pesquisa, estudo e extensões no campo da política da criança e do adolescente, que é o GCRIA, da Universidade Federal de Pernambuco. E também ela é integrante do FEPERTIP. Bem, eu vou chamar o pessoal para a gente participar. Olá, Natan. Bom dia, Anselmo. Bom dia, Natan. Vou ficar à vontade para iniciar a sua fala. Bom dia, Antônia, tudo bem? Bom dia, tá me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Fica à vontade. Então, Pode me chamar de Osana, viu? Para a gente ficar mais informal. Tá certo, Osana, tá certo. Fica à vontade, um de vocês dois que queira já iniciar a fala, né? Fica à vontade, a gente, mais ou menos uns 15 minutos a 20 cada um. Eu vou fazer a interrupção, né? Para que a gente possa estar com a live dentro do horário. Enfim, fique à vontade para quem vai iniciar. Então, eu vou começar primeiro dizendo da importância, né, de fazer essa live, né? Porque eu acho que isso é um mecanismo que a gente tem utilizado muito hoje nesse processo de pandemia, que ajuda a gente a estar, de certa forma, trabalhando umas temáticas que muitas vezes não são discutidas no processo da coisa, né? Então, eu sou Natan, sou educador social, né, como o Anselmo já apresentou aí do CREAS. Além de estar aqui no CREAS de Camaragibe, eu também atuo em outras frentes, né, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e, né, também faço parte do processo do FETEPIP, representando o movimento lá no FETEPIP, né? Rosana, eu já a conheço há um tempo, né? É uma pessoa que eu admiro bastante a sua militância, pela sua importância nesse enfrentamento do trabalho infantil, e estar aqui hoje batendo esse papo com ela, para mim vai ser muito, muito legal, né? A gente já bateu um papo desse junto, né, Rosana? Há uns 2 anos atrás, a partir da rádio Paulo Freire, da Universidade Federal, em que convidou a gente para conversar um pouco sobre essa temática. E hoje a gente vai estar reeditando, só que na rede social aqui, né? E, de certa forma, distante, né? Porque lá a gente fez presencial, né, Osana? Aqui a gente está meio distante, mas ao mesmo tempo presencial. Então, eu sempre digo que nas minhas falas, uma coisa que eu escutei de um companheiro, que é o Humberto Miranda, que a gente precisa compreender primeiro que não existe o trabalho infantil, né? O que existe é a exploração do trabalho infantil. A gente precisa ter esse olhar para
questão, porque a partir daí a gente começa a compreender, né, de que a exploração do trabalho infantil é algo fundamental para que a gente possa erradicar ele, né, no nosso país e em toda a sociedade, né? Então, ter essa compreensão é importantíssimo, porque senão você não consegue entender a dimensão de que a exploração do trabalho infantil, né, acarreta na vida das pessoas e as consequências que isso vai gerar lá na frente, né? Então, de forma legal, existem leis que deixam claro a não existência do trabalho infantil. Se não existe a existência, se não existe documentações ou leis que diz que o trabalho infantil pode existir, existe, de certa forma, uma exploração dessa mão de obra, né, que acarreta em determinadas condições, né? Que aí vai pela questão econômica, vai pela questão de saúde, vai por outros caminhos que a Rosana vai nos ajudar também aqui a compreender, né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo é saber que a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que garante que esse tipo de violação não pode acontecer, né? Existe também os artigos 4 e 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é onde fala desse tipo de violação e como isso deve ser, de certa forma, enfrentado. Então, mas existe, a partir disso aí, algumas coisas que são muito mais difíceis da gente de compreender esse processo, que tem uma relação cultural, né? Hoje pela manhã que a gente conversava aqui, né, Anselmo, e a gente, a partir de uma reflexão que foi essa lógica da relação cultural que se tem sobre a questão do trabalho infantil, né? E é preciso compreender isso dentro do contexto da exploração do trabalho infantil, porque isso, né, é que muitas vezes justifica que o trabalho infantil exista, né? Quando o cara diz assim, é melhor trabalhar do que estar roubando, é melhor trabalhar do que estar no tráfico, né? Essas questões que culturalmente foram permeando a nossa relação social, né? Inclusive nós que somos dos países em desenvolvimento e subdesenvolvido, em que essa modalidade de trabalho é fundamental, porque acha que dentro disso as pessoas se fortalecem ou se construem a sua identidade de masculinidade, essas coisas todas que estão voltadas nesse processo da coisa, que não é verdade, né? Que, na verdade, simplesmente elas vão nos levar a um caminho que não é o caminho da melhor qualidade de vida. Então, um pouco isso. A gente vai conversando aqui, Rosana, você também pode entrar na conversa e ajudar a gente a refletir sobre esse processo, né? Me apresentar um pouquinho mais, além de participar do FEPETIP, né, e apresentando já o FEPETIP, o que é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Eu atuo no FEPETIP representando o GCRIA, que é o Grupo de Pesquisa, Estudos e Extensões no campo da política da criança e adolescente, e o FEPETIP é um espaço de articulação, de mobilização, de sensibilização, né, no enfrentamento ao trabalho infantil no estado de Pernambuco. Falando um pouquinho sobre o trabalho infantil no geral, que o Natan começou a trazer, esse histórico, né? A exploração da força de trabalho infantil, ela não é específica da sociedade moderna, né? Da sociedade capitalista, ela tem suas raízes no Brasil colonial escravocrata, né? Que já utilizava essa força de trabalho, da força de trabalho infantil. E mesmo após a passagem desse trabalho escravo para o capitalismo, né, a gente tem a perpetuação do trabalho infantil. Por quê? Porque o trabalho infantil, ele perpetua as desigualdades sociais, de classe, de raça e de gênero, né? Tanto é que o recorte do trabalho infantil, ele tem um perfil específico, né? A maior parte delas são crianças negras, são crianças pobres, né, periféricas. E o trabalho infantil ele está nessa estrutura para manter essas desigualdades que a gente tem, porque o capitalismo vive dessa desigualdade. Enquanto alguns ficam cada vez mais ricos, a gente tem uma apropriação da riqueza, uma grande parte dela fica cada vez mais pobre, né? É daí que o trabalho infantil ele continua a se perpetuar.
E naquela sociedade colonial escravocrata que a gente tinha, quando a gente tem essa passagem, né, para a sociedade capitalista moderna, a gente não tem a inclusão dessa força de trabalho que antes estava escravizada. A gente tem o quê? A trazida dos imigrantes, né, e que vai incorporar essa força de trabalho, e a partir daí a gente vai ter uma agudização, né, uma grande massa de miseráveis realmente totalmente excluídos da sociedade. Imagine crianças e adolescentes, a população negra ali, totalmente numa condição degradante, né? E aí a culpabilização, porque aqueles sujeitos estão na vadiagem, entre aspas, porque aqueles sujeitos estão na prostituição, porque aqueles sujeitos estão, enfim, né, na criminalização desses sujeitos. O trabalho infantil a ideia da moralização do trabalho vai partir daí. Então, esses sujeitos, né, se aquela criança estiver trabalhando, ela não vai se prostituir. Se aquela criança tiver... E o menorismo surge nesse conceito aí, né, do delinquente, do estar desajustado dessa sociedade, porque ele precisaria estar trabalhando para fugir dessa realidade. Mas quando a gente traz para o contexto do hoje, em que isso permanece, né, quando se diz assim que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que estar, enfim, a gente sabe que esse discurso ele é mobilizado para a população negra, a população periférica, as crianças pobres, não para as crianças, né, da classe média alta. Estas não, para estas o discurso precisa estudar, precisa brincar, tem que ir para o curso de teatro, a natação, enfim, né? Para essas crianças, o discurso é totalmente diferente. Mas esse discurso da moralização do trabalho, ele vem dessa passagem da sociedade colonial escravocrata para a sociedade moderna, quando essas desigualdades estão ali aparentes, né? O trabalho infantil que sempre existiu, ele sai, muitas vezes, a visibilidade dele realmente começa a chamar atenção porque ela sai do ambiente privado, das fazendas, das casas, para as fábricas, para as ruas, né? Então, começa a chamar a atenção do mundo, a realidade desse trabalho infantil. Não é o fato do trabalho infantil estar lá no ambiente privado, porque a gente vai ver, ao longo da conversa, que o trabalho infantil doméstico permanece sendo invisibilizado, apesar de ser totalmente visível, né? Porque o trabalho infantil, como um todo, ele aparece quando ele está mais visível, quando ele está nas ruas, quando ele está nas fábricas, né? Mas no ambiente privado ele é muito invisibilizado ainda. Porque tem uma relação, Rosana, que é bem interessante, que aí no espaço público ele ganha visibilidade, porque quem está na condição de trabalho infantil, ele está também numa condição de miserabilidade, né? E a miserabilidade no espaço público, ela é altamente, né, dolosa para o olhar das pessoas, né? Quando você vê um garoto em condições de miserabilidade, de mendigância, de catador de reciclável, de coisa desse tipo, isso fere os olhos da sociedade, né? Aí ele dá uma coisa, mas ao mesmo tempo que ele defende que, ao fazer aquilo, ele deixa de fazer uma outra situação de violência de gravidade maior, como se isso fosse, como a outra relação de coisas, fosse bem maior do que a que ele está vivendo hoje em condições, né? Então, isso tudo tem uma relação muito clara, muito, né, além do contexto também econômico desse processo, né? É uma mão de obra barata, né? Que é desenvolvida e não remunerada como deveria, né? Como deveria não, porque se a gente começa a pensar nessa perspectiva de deveria ser remunerada, a gente começa a adotar o discurso do comum, de que o trabalho infantil pode ser redirecionado a uma conotação realmente de mão de obra financiada, né, com todo o contexto, mas ninguém pensa nas consequências reais do que tá por trás disso, né? Diante disso, eu também queria reforçar o que né, esse conceito do trabalho infantil, ou da exploração da força de trabalho infantil. Eu uso um conceito que ele é trazido pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é o FNPET.
né? O FNPET, ele traz esse conceito e ele consegue abarcar todo esse universo do que é o trabalho infantil, né? E o que é? Refere-se às atividades econômicas ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, para a gente, né, deixar isso destacado, né, realizados por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição da aprendizagem, né, a partir dos 14 anos, e levando em conta também aquelas atividades consideradas perigosas e insalubres que estão lá inscritas, né, na lista TIP das piores formas, que não que não pode ser desenvolvida por nenhuma criança ou adolescente com idade inferior a 18 anos. Esse conceito, para mim, ele é muito abrangente, porque há pouco tempo, em 2016, a PNAD deixou de fora crianças e adolescentes que desenvolviam atividades para consumo próprio, por exemplo. E esse conceito, no entanto, ele deixa esses sujeitos aqui acobertados, que isso também é trabalho infantil. Né? Além de que muita gente pensa, não, é trabalho infantil somente a partir dos 16 anos pode trabalhar em qualquer coisa. Não, esse conceito também deixa claro que existem atividades que não podem ser exercidas. Entre elas, né, o trabalho infantil doméstico, que entrou na lista TIP em 2008, através do decreto 6.481, que foi uma grande mobilização das organizações da sociedade civil, né, que fizeram diversos estudos, muitos deles com, digamos assim, um patrocínio das organizações internacionais, né, governamentais e não governamentais, a Save the Children, Unicef, e a partir desses estudos, dessas meninas que estavam inseridas no trabalho infantil doméstico, percebeu-se, né, a periculosidade, a insalubridade dessa atividade, e aí trouxe o trabalho infantil doméstico para essa lista. Então, esse conceito do trabalho infantil que eu utilizo muito, eu costumo dizer que é importante a gente entender que esse conceito ele consegue abranger todos esses indivíduos, né? Não deixa de fora. Rosana, a gente aqui em Camaragibe, a gente tem uma referência aí, pensando nisso que eu convidei você para a gente fazer esse bate-papo, porque existe uma modalidade de trabalho doméstico que ocorre fortemente aqui no município de Camaragibe, que é a mão de obra que é usada nas granjas, jardinagem, né, cuidar dos animais. Isso está dentro de uma modalidade de trabalho doméstico e que a gente não consegue acessar porque ele está dentro de um espaço privado, né? E que não se consegue adentrar esse espaço privado porque o espaço privado ele tem determinadas situações em que a gente tem que respeitar em condição das leis mesmo, que garante que no espaço privado você só pode ter acesso a partir de uma relação judicial, né? Então, muitas vezes, esse trabalho doméstico acontece e eles são fortalecidos por discursos como esse, né? É melhor ele estar cuidando do meu jardim do que estar envolvido com o tráfico de droga, né? Então, tudo isso são situações que passa por olhar da gente, muitas vezes de forma despercebida. Uma outra coisa que a gente precisa compreender, qual é o papel da assistência social nesse espaço de enfrentamento à erradicação do trabalho infantil, né? Aonde entra a assistência social? Quais são os serviços e quais são os espaços em que a assistência social atua dentro de suas condições de limitações também, né? Que a gente precisa compreender isso, né? A minha monografia que eu elaborei, ela fala muito sobre o trabalho infantil doméstico. Eu consegui identificar dentro do trabalho infantil doméstico três modalidades muito conhecidas da gente. Por exemplo, o mais comum, os dois mais comuns, né? O primeiro é você contrata aquela criança ou aquele adolescente, seja para cuidar da criança de outra pessoa, né? Para o cuidado, enfim, né? Da casa, do jardim, dos bichos, o que for. Você contrata, você diz, eu quero que essa menina venha trabalhar na minha casa, eu dou 200, 300 reais para ela, ou então eu pago a escola, ou eu pago, enfim. Isso é muito conhecido da gente. Isso é trabalho infantil doméstico. A outra modalidade é a criança e o adolescente que trabalha para a própria família. Então, digamos, o responsável precisa trabalhar.
aquela criança ou aquele adolescente fica responsável pelo cuidado da alimentação, pelo cuidado da casa, dos irmãos mais novos, ou precisa ir para a casa da tia, tomar conta do primo, enfim. Essa é também uma modalidade de trabalho infantil doméstico. A terceira, essa que eu costumo dizer que é a mais invisibilizada, e a que a gente menos consegue ter uma sensibilização para isso, que é o apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? Aquela criança, aquele adolescente é entregue para aquela família, e quando ela é entregue para aquela família, o laço afetivo é um padrinho, entre aspas, é um tio, né? É a mãe de criação, o pai de criação. A gente já deve ter ouvido muitas histórias parecidas com essa, né? Que a criança foi morar na casa de alguém e virou um padrinho, virou um tio, né? Mãe de criação e tal. Nessa relação aí é mais difícil, porque existe uma relação de afetividade que ela não consegue perceber a exploração. Embora ela está ali, né? Ela, na cabeça dela são pais, são tios, mas ela está ali em troca da acolhida, em troca da alimentação, em troca de ir à escola. Ela está ali e está fazendo os trabalhos domésticos da casa. Então, isso é muito comum, é muito difícil de você conseguir colocar isso nas estatísticas, porque não vai ser percebido nem pela criança ou adolescente, nem vai ser percebido, muitas vezes, pelas pessoas ao redor, que já naturalizaram o trabalho infantil doméstico nas outras modalidades. Então, ali, ela vai dizer, realmente, aquela criança estava passando fome, graças a Deus agora, né, ela tem um teto, ela não vai visibilizar a exploração que é sofrida. Então, para você enfrentar o trabalho infantil doméstico, é realmente difícil. E no contexto de pandemia que a gente está, a gente vê que a gente está índices de desemprego enormes, né, da informalidade cada vez aumenta, o que significa trabalhos mais precários, né, significa impacto na renda da população mais pobre, ou seja, elas precisam passar mais horas trabalhando, finais de semana, feriados, né, entra à noite. E a criança e esse adolescente que está ali naquela casa, né? Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai se responsabilizar por elas? Muitas vezes elas precisam justamente substituir os responsáveis nos afazeres domésticos, não é isso? E a gente vai ter uma invisibilização disso, porque a gente não vai ter os serviços, né, que vão estar funcionando nesse período de pandemia, né? Entre aspas, que já não funcionavam, porque não davam conta dessa demanda, e agora muito menos. Por exemplo, creche. Eu dou o exemplo aqui do COC, da Joana Bezerra. Existe uma creche para a comunidade toda aqui. Então, imagine nesse período de pandemia, quem cuida dessas crianças pequenas? Se não são os irmãos mais novos ou as adolescentes, as meninas das redondezas da vizinhança, né? Então, o trabalho infantil doméstico tende a ser naturalizado, principalmente nesse contexto de pandemia. E o enfrentamento realmente é muito difícil. Eu queria trazer só um pouquinho desse perfil, né? Mais de 77% das crianças em situação de trabalho infantil, elas estão em famílias que têm renda inferior a um salário mínimo. Daí a gente já nota esse caráter de classe, né? São crianças pobres, de famílias pobres. No trabalho infantil doméstico, 94% delas, mais do que isso, são meninas. Né? Isso mostra essa estrutura desigual de gênero, trazida dessa estrutura patriarcal, né, que subjuga a mulher para os cuidados da casa, os cuidados, né, dos outros entes, né, familiares. Mais de 74% são meninas negras, né, reforçando o caráter de raça, esse recorte. 80% delas, né, nas pesquisas do IBGE, elas estudam. E algumas pessoas podem dizer, veja, né, não é tão ruim, pelo menos trabalha, estuda. Mas o que a gente tem a partir daí? A partir dos 14 anos, à medida que elas vão envelhecendo, o que acontece? Existe a repetência, a evasão escolar, porque esse rendimento cai, né? E aí você tem a distorcionalidade de série muito grande, e a partir daí a gente tem. E outra coisa, a renda dessas meninas, né? Em torno de R$ 236, a média, né? Per capita que elas oferem. É muito inferior à renda de outro tipo de trabalho infantil. O que isso significa? Que a questão da pobreza e da extrema pobreza, ela tá extremamente ligada à questão das piores formas. Quanto mais essas crianças e adolescentes estão inseridas na extrema pobreza, mais a gente significa o aumento dessas piores formas.
a exploração do trabalho infantil doméstico e a exploração sexual. A gente vai perceber esse aumento a partir daí, né? Isso é importante. E aí, quando você diz, Natan, como é que a gente faz, né? Para a gente enfrentar especificamente o trabalho infantil doméstico, que é tão difícil, né? Porque ele está longe, né, da visibilidade do poder público, né, dos órgãos de fiscalização. Eu digo a você que a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar na sensibilização disso. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? Trabalhar na sensibilização. A sensibilização é fazer com que as pessoas percebam o que é e que é trabalho infantil. E não só as pessoas, a sociedade no geral, as famílias, né? Mas também o poder público. A gente tem muitos profissionais que trabalham nos serviços e também naturalizam essas formas de trabalho infantil. Então, precisa sensibilizar, o poder público precisa investir em orçamento, o poder público precisa trazer isso através de dados, o poder público precisa trazer formação permanente para esses profissionais. A partir do momento que eu tenho uma sensibilização para esse tema, aí eu posso identificar. Eu posso identificar no meu território, a partir das visitas, das conversas com a comunidade, e depois de identificar, eu preciso denunciar. Por quê? Porque eles estão em espaços privados. E a partir da denúncia, acompanhá-las, né? Para que essas crianças, esses adolescentes, essa família, elas sejam acolhidas, integradas, né, nos serviços, nos programas, né? E são esses serviços que efetivam os direitos ao lazer, à saúde, à educação, né, à qualificação profissional. Porque essas meninas que estão no trabalho infantil doméstico, a maior parte delas estão entre 14 e 17 anos. A fase em que essas meninas poderiam estar sendo inseridas nos programas de aprendizagem. E aí poderiam estar no trabalho protegido. Natan e Rosana, já para vocês também dar se quiser beber um pouquinho de água, né? Eu vou falar que chegou 2 comentários aqui, né? Justamente o que vocês vêm falando, né? Desde o livro da live, né? Uma de Elidurno, né? Diz que fui menor aprendiz da antiga Fundac, dos 14 aos 18 anos. E eu via com frequência dos adultos do local onde trabalhava, a frase que foi citada na conversa: mente ocupada para não virar marginal. Então, assim, ele citou que dizia muito isso: olha, melhor você estar trabalhando aqui do que você ser um marginal, né? Porque você está sem fazer nada, né? Aquele discurso que vocês falaram há pouco. Um outro comentário que chegou foi de Socorro. Ela trabalha como coordenadora do CRAS 4 de Camaragibe. Ela fez um comentário justamente no que vocês falaram também, Rosana, na questão do apadrinhamento, né? Ela comentou sobre a questão do apadrinhamento. Podendo existir até a exploração sexual com esse apadrinhamento, né? Esse trabalho de ser apadrinhado, a gente sabe que existe, né, também os abusos sexuais, né? Principalmente com esse recorte de gênero. E a psicóloga Leila Costa comentou: a vulnerabilidade social da família é um forte agravante na exploração, né? E que em muitos casos, eu queria que vocês pudessem, né, comentar um pouco sobre isso. Eu diria, Anselmo, nessa segunda coisa, que não só é um forte agravante, mas é uma das questões que levam a essa condição de cuidar. Quando a família está em situação de vulnerabilidade, ela tende a, de certa forma, cair nessa armadilha que é a exploração do trabalho infantil. Uma outra coisa é com relação ao trabalho, ao abuso e exploração sexual, né? É considerada a pior forma, né, de exploração do trabalho infantil. Precisa a gente reconhecer que a exploração sexual também é uma situação de exploração do trabalho infantil, para que a gente possa, a partir daí, compreender melhor que mecanismos e que intervenções precisam ser dadas para além desse processo que é da exploração sexual de criança e adolescente. Existem outras intervenções que são fundamentais, que precisam ser dadas e que precisam chegar de forma mais rápida. Eu, como atuo no espaço público, né, eu estou na equipe de abordagem social, é importante a gente compreender que o papel da abordagem social nessa intervenção do trabalho infantil é de fundamental importância, porque ela tem algumas estratégias que são
direcionada para essa intervenção, né? O papel da abordagem social ele é um papel fundamental de sensibilização, né? Ele tem um caráter de prevenção, ele precisa ter, o cara que está na abordagem de rua precisa compreender isso, ele precisa entender que ele é o primeiro espaço que pode começar a dar os encaminhamentos necessários para uma situação de trabalho infantil, né? Mas ele não é punidor, porque às vezes as pessoas olham quem está na abordagem de rua como aquele que vai punir aquela pessoa que está em situação de trabalho infantil. Não, ela vai sensibilizá-la, né? A condição daquilo é sensibilizar muitas vezes a criança e adolescente sobre aquele cenário que ela se encontra, mas é convencer ao familiar a condição que ela está colocando o filho dela em relação ao trabalho infantil. Isso é fundamental, né? Compreender que a relação de trabalho infantil ela não só se dá em uma única modalidade. Eu, por exemplo, eu vou para o mercado, para frente de um mercado público, olhar a situação de trabalho infantil e eu só olho aquele menino que está catando, que está carregando frete, mas existe um amplo cenário dentro daquela situação de mercado que acontece a questão da exploração do trabalho infantil. Então, ter esse olhar é fundamental, né? Uma outra coisa que é preciso, que aí quando eu digo qual é o papel da assistência nesse processo, né? A abordagem social é um dos mecanismos da assistência que entende isso, né? A gente houve um reordenamento do processo do PET, né? O que a gente chamava de PET, que era o Programa de Atendimento à Erradicação do Trabalho Infantil, né? Que era o que tinha, que começou, que se inicia lá e que ele passa por um reordenamento nesse processo, né? Esse reordenamento diz que os meninos que estão em condições de trabalho infantil, eles têm prioridade na intervenção junto ao serviço de convivência, que é quem vai cuidar dessa criança e adolescente em condição de trabalho infantil. Desenvolver atividades e desenvolver ações preventivas junto a esse público que está em situação de trabalho infantil, né? Esse é um papel do serviço de convivência, atuar também nessa área da coisa. E existe o IPET, né? Que a gente chama, que passa a ser hoje, que é o espaço de articulação das ações de enfrentamento ao trabalho infantil, né? É articular a rede assistencial do município, é discutir com os atores da sociedade civil, do poder público, do judiciário, qual é a melhor articulação e qual é a melhor estratégia para enfrentar essa questão do trabalho infantil. É ter uma equipe que possa lançar um olhar sobre essa amplitude de ações que é fundamental, que vai desde o caráter preventivo, que começa lá nas ações da abordagem, nas intervenções nas escolas, né, nas ações nos espaços públicos, até o processo também chegar ao judiciário e ser, né, de certa forma, receber a sua responsabilização necessária, né? Eu gostaria de começar pela provocação que foi trazida, né, sobre a questão da vulnerabilidade, né, que agrava o trabalho infantil. Isso é muito perceptível, né? Por exemplo, se a gente entende que existe esse recorte de classe e de raça, ou seja, são crianças, né, que vêm de famílias que são pobres e crianças negras, a gente sabe que esses sujeitos são os que estão, de fato, à margem da sociedade. E quando a gente vê esse contexto, por exemplo, em 2019, em torno de 60,3 milhões de pessoas declaram viver com renda mensal per capita de até meio salário mínimo, né? E outra parte, de 26,3 milhões, vivem com R$ 249. E a gente sabe que tem famílias que vivem com menos que isso. De onde vem a renda dessa família se ela não for usar todos os seus, toda a sua, né, família para trazer renda para casa? Então, a questão do trabalho infantil, ela está ligada com a questão da desigualdade social. Então, quanto mais acentua a desigualdade social, mais a gente vai conseguir perceber o aumento do trabalho infantil. E quanto mais aumentar essa extrema pobreza, ou seja, essas pessoas que vivem com menos de R$200, né, R$200 na sua renda mensal, a gente vai perceber que essas crianças estarão inseridas nas piores formas.
né, nos sinais. Há pouco tempo a gente teve um adolescente que fazia malabares no semáforo e ele morreu atropelado. Ali também é uma das piores formas, ele está exposto a diversos Exato. perigos, né? Então, quanto mais, de fato, a gente tem o agravamento da questão da desigualdade social, a gente vai perceber esse aumento do trabalho infantil, como a gente tem visto nos dias de hoje, né? É muito fácil a gente sair na rua e ver agora crianças em situação de mendicância, né? O trabalho infantil nos semáforos, nas ruas, trabalho ambulante, ele está totalmente visível para qualquer um que queira ver, né? A segunda coisa, né, que foi trazida, a outra pessoa que falou, né, onde ele fazia a qualificação de jovem aprendiz, né, é um discurso que infelizmente existe, né, e estão entre os profissionais das próprias políticas, infelizmente, por isso que a gente tem que bater muito forte na questão da formação desses profissionais que atendem essa população. Se a gente não tem uma sensibilização para isso, a gente vai ter a reprodução desse discurso, né, que a gente quer combater, porque o discurso ele legitima, não é que não é que ele está na base do que é o trabalho infantil, ele legitima que esse trabalho infantil é preciso. Você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, você vai virar marginal. Ele está reproduzindo o discurso moral do trabalho. Então, e outra coisa importante é entender que o programa de aprendizagem, né, Jovem Aprendiz, ele é um direito. É isso que a gente precisa passar. Ele é um direito. A classe mais pobre, ela tenta adiar. Eu quero crer que a classe mais pauperizada, que a gente não pode responsabilizar as famílias pelo trabalho infantil, elas vivem também numa condição de negação de direitos, né? Então, não adianta eu chegar lá na família e dizer, você não pode usar. Eu preciso incluir essas famílias para que elas consigam ter acesso a direitos, né? E depois conversar com elas sobre essa sensibilização. E aí, a qualificação, ela tem que ser vista como direito, ela não tem que ser vista como é melhor você estudar para você poder trabalhar e não virar marginal. Está lá no Estatuto, nos artigos 60 ao 69, a qualificação profissional é um direito. Né? E a classe mais pauperizada, ela reza, digamos assim, para que aquele adolescente seja integrado nos programas de aprendizagem. Você pode ter certeza que tudo que eles querem é que seus filhos, né, adolescentes, eles possam estar inseridos nesse programa, porque ele vai estar protegido, ele vai receber o salário dele, ele vai ter direito às férias dele, ele vai ter direito a toda aquela proteção, receber a passagem. Quem não gostaria, né? Quem iria preferir que seu filho fosse vender no sinal a estar inserido num programa de aprendizagem? A falha, de fato, é do Estado. Ele é o maior violador, porque ele não oferece isso. Muitas vezes isso só é oferecido, digamos assim, quando o adolescente está lá cumprindo uma medida socioeducativa, mas aí ele já bateu todas as portas. Né? E aí o poder público pega e vai lá, não, agora a gente vai qualificar você, oferecer um curso disso, um curso daquilo, mas e antes? Onde estava o Estado, né, para oferecer esse direito? É isso que a gente tem que perceber quando a gente falar em qualificação profissional e nesse programa de aprendizagem, que é a principal política para enfrentamento ao trabalho infantil, nessa faixa de 14 a 17 anos. É onde a gente tem a maior porcentagem de trabalho infantil. Isso significa exatamente onde está a negação de direito. Quem está negando a esses adolescentes essa vaga de aprendizagem? É o Estado, ele que tem que garantir com prioridade absoluta, né? E o apadrinhamento, né? Eu acho que foi a Socorro que trouxe. Eu conheço a Socorro, um abraço grande para ela. O Rosana, e é apadrinhamento e a importante a gente. exploração sexual. Oi. Oi. Natan? Assim, e a gente precisa compreender que, por exemplo, que as empresas que desenvolvem esse tipo de atividade, elas não estão prestando um favor, né? É preciso compreender isso, porque muitas vezes a empresa acha que está prestando um favor com relação disso. Não. Está cortando para mim, eu não sei se está cortando para mais alguém. Você deu uma falha de conexão com o Natan, Zana, mas pode seguir Foi? uma paradinha sobre essa Tá. questão da exploração sexual. Pode ficar à vontade. Isso, o apadrinhamento. Na realidade, o trabalho infantil doméstico, ele traz muitos perigos, né? O abuso sexual e a exploração sexual é um deles, porque aquela criança ou aquele adolescente, ele está ali totalmente
afastado, né, dos órgãos de fiscalização da própria família, né? Muitas vezes a gente tem casos de cárcere privado, imagine. Então, de fato, ela está totalmente vulnerável àquele ambiente, àquelas pessoas, né? E a gente tem o caso da Marielma, né? Marielma virou símbolo do enfrentamento ao trabalho infantil, né, nacional, porque aos 11 anos ela foi contratada no Pará para ser uma babá. E lá ela foi morta, estuprada, né? Todo esse contexto, né? Que é a realidade dessas meninas que podem viver nessa situação. E a exploração é uma delas. E justamente por isso que o trabalho infantil doméstico ele está inserido nessa lista das piores formas. Por causa dessa situação específica também, mas porque também ele coloca essa criança e esse adolescente em diversas outras situações, como, por exemplo, ela está vulnerável à questão da carga de serviço, né? Não tem carga horária certa, ela pode trabalhar horas e horas um dia inteiro, né? É perigoso, ela fica exposta a instrumentais, né? Perfurocortantes, facas, né? Pregos, enfim, diversos perigos, né? Vidros, equipamentos elétricos, né? Materiais de limpeza, né? Que podem causar diversos outros acidentes, né? A questão ergonômica, né? Por carregar peso inadequadamente e por ser uma criança, está em desenvolvimento, né? O seu corpo não está preparado para tudo aquilo, né? Além disso, os acidentes de trabalho que essas meninas, em grande parte são meninas, sofrem, elas nem são visibilizadas. Quando a gente tem o SAREST, né? Que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que ele capta, né? Ele registra e notifica esses acidentes de trabalho. Aí você fica imaginando, chega uma menina no serviço de saúde que sofreu queimadura. Aí, quando ela chega lá no serviço, como o profissional vai identificar que isso foi um acidente de trabalho? Né? Se ele não investigar de fato e não estiver sensibilizado para a questão do trabalho infantil doméstico. Se ele não está sensibilizado para o trabalho infantil doméstico, ele não vai registrar, notificar aquilo ali. Já é difícil notificar quando realmente, de fato, está visível o trabalho infantil, imagina o trabalho infantil doméstico. E a outra questão é esse ambiente privado, né? Totalmente longe, né? Do convívio familiar, do convívio comunitário, e está ali à mercê, né? Das diversas violências que podem ocorrer naquele espaço. Então, tudo isso realmente prejudica a questão do trabalho infantil. O apadrinhamento, eu considero sendo uma das modalidades do trabalho infantil doméstico mais invisibilizadas, porque a gente não se sensibiliza para o trabalho infantil que já está exposto, já está lidado. Essa com a relação à afetividade ali é mais difícil de ser identificado. Exatamente, Rosana. E assim, não estendendo, mas, e a gente até já comentou algumas vezes aqui, a minha mãe foi vítima, né, desse apadrinhamento. A minha mãe, desde os 7 anos, de idade, a família, os pais dela colocaram ela numa casa de família, né, como a gente chama, e a partir daí ela começou o trabalho dela doméstico, né, como empregada doméstica. E a vida toda dela foi assim. Então, ela não pôde estudar, ela foi vítima de vários tipos de abuso, né? Teve problemas de saúde, nunca teve, né, o registro. Eu acho que Travou. o Anselmo voltou. E aí ela teve até hoje, então ela é analfabeta, né? Ela não teve nenhum direito registrado na carteira, então passou por tudo isso que você falou, né? E assim, hoje a gente ainda tem a PEC, né, das empregadas domésticas, isso para as mulheres, né, ou para os homens, enfim, que já estão na sua maioridade, mas ela viveu tudo isso, não tinha nenhum direito trabalhista registrado, né, que já é um outro aspecto, mas enfim, ela passou por esse apadrinhamento. Eu queria aproveitar também, dizer que chegou, né, mais outros comentários, de Chiquinho, né? Ele disse, eu escutei muito esses comentários na escola, estude e trabalhe para virar gente e não um marginal, né? Aquele discurso, né, que a gente já vem falando, né, sobre essa questão que é melhor trabalhar do que estar na rua vagabundando, ou estar no tráfico, ou ser gente, né? Eu vou ter uma pergunta aqui para vocês, né, de Socorro, novamente. Qual o papel do Conselho Tutelar? E antes que vocês respondam, né, essa pergunta que chegou de Socorro, o Eliduma ele fez a pergunta, né? Foi falado sobre a denúncia.
como um cidadão comum pode denunciar a exploração do trabalho infantil e como. E aí ele faz um adendo, né, comentando que a questão do Estado, né, completamente omisso ao trabalho infantil, muito complicado. Pegando já essa, antes de vocês responderem a pergunta de Socorro, para Eli, tem a questão do Disque 100. Existem alguns canais, né, Eli, que você pode, que todo cidadão ou cidadão pode fazer essa denúncia. O Disque 100 é um canal importantíssimo, né? Você pode vir no CRES, no caso, nosso CRES, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha com violações de direito. Então, pode ser feita a denúncia por telefone, presencialmente, e como tinha falado anterior, o Disque 100 é um canal. A gente aqui, como o Natan, né, bem frisou essa questão do trabalho, o IPET, né, as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O CRES, né, aqui de Camaragibe, ele tem esse trabalho nas abordagens, né, como o Natan falou, a abordagem social de rua, a identificação, o acompanhamento do jovem, da criança ou do adolescente, se a gente perceber que tem essa situação de trabalho infantil, o trabalho em rede, né, não só com assistência social, mas com a saúde, com outras esferas do Estado, para que esse jovem e a família dele, que como o Natan falou, né, a identificação. Eu até falo, sabe, Osana e Natan sabe bem, Natan também participou, tem um caso aqui, né, recente, um jovem que foi atendido, que foi feita uma abordagem, o Natan e por outro assistente social, nessas ações, né, estratégicas da erradicação do trabalho infantil. Esse jovem estava pegando frete no supermercado aqui no Açaí, foi identificado, em seguida foi identificado a família, foi feita uma conversa inicial, o jovem estava na escola estudando, mas estava fazendo esse tipo de trabalho infantil. E a equipe aqui do CRES, né, juntamente até, dar os parabéns para Maria Bethânia, junto com toda a equipe, né, mas Maria Bethânia, que é a nossa pedagoga, foi feito um encaminhamento, ela fez a articulação. E esse jovem passou recentemente num processo seletivo no SESC de São Lourenço, e hoje ele está como jovem aprendiz, né, de uma forma regularizada, regulada. E, assim, a gente percebeu que, mesmo com toda a precarização, é possível, né, que o Estado, ele possa agir, né, nessa situação, né, como você falou, né, Osana, a participação do Estado efetivar as políticas para que jovens como esse possam ter, né, seus direitos adquiridos e que possam, sim, junto com a família, né, ter uma situação diferente. Então, Natan, pelo que percebi, Osana, ele caiu novamente, a conexão dele, então essa pergunta vai para você. Qual o papel do Conselho Tutelar em casos assim de se ver a violação das crianças e dos adolescentes em questão de trabalho infantil, por favor? O papel do Conselho Tutelar é, de fato, ele, digamos assim, é quem está mais próximo, né, daquela comunidade em si. Então, ele é um dos que, primeiro, podem ser notificados, né, podem e devem ser notificados, porque é justamente o papel dele é identificar essas violações e requisitar os serviços. Então, ele vai requisitar o poder público, né? Seja o CREAS, seja, se for o caso de uma violação, de uma exploração do trabalho infantil por terceiros, ele pode notificar o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência. Então, ele vai requisitar os serviços, né? A saúde, né? Ele vai requisitar a educação, saber como é que está, e acompanhar, né, se isso de fato está acontecendo. Ele tem que garantir, né, que esses direitos não estão sendo violados, é o principal papel dele. E também precisa estar sensibilizado para essa questão do trabalho infantil, assim como todos os outros. Porque se não tiver sensibilizado, ele não vai levar a sério a denúncia, né? O que descredibiliza a sociedade quando ela vai lá denunciar e não vê que o Conselho Tutelar e os outros atores que foram notificados não se posicionaram, não deram aquela resposta, né? Achei interessante essa questão da estudar para ser gente, né? Uhum. A gente precisa entender que a criança e o adolescente, ele é um sujeito de direito. Ele não precisa estudar para ser gente, ele é gente, né? Ele não é o futuro, ele é o presente, ele é uma criança, ele é um adolescente nesse momento. E como diz o Estatuto, o artigo 227 da Constituição Federal, eles são prioridade absoluta em tudo, né? Precisa ser garantido para ele, com primazia de recurso, com primazia de serviços, de atendimento. Então, reforçar esse discurso de que você precisa estudar para ser gente é um discurso que não deveria existir
entre aqueles que estão lá nas políticas, né, atendendo essa Exato. população. Exato. A denúncia também, além do... rapidinho, vice Natan. Além do Disque 100, a gente pode denunciar no site do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência. Lá, se você tiver fotos, você pode inserir fotos, você pode botar lá o horário pelo qual você passou, o lugar onde você estava, descrever, de fato, aquela situação para dar para aqueles órgãos o máximo de informação possível e acompanhar, né, através de processos, se aquilo ali está sendo, de fato, resolvido, né, está sendo, de fato, acompanhado pelo poder público. E cobrar depois, né? É um instrumento de cobrança. A gente precisa, além da denúncia, acompanhar a denúncia. É uma outra dificuldade que a gente precisa resolver nessa questão. Pode falar, Natan, tu caiu. Partindo dessa lógica da denúncia, é importante que a gente tenha compreensão que, por exemplo, o CRAS é uma porta de entrada também para esse tipo de notificação, para esse tipo de denúncia, né? Se você chega no CRAS e o CRAS não pode, ele, pelo menos ele vai lhe orientar qual o melhor caminho para que essa denúncia possa chegar a determinada coisa, ou encaminhar diretamente ao serviço adequado para esse tipo de atendimento. Então, é entender CRAS, a escola tem um papel fundamental também de denúncia nesse processo, né? Porque o menino, quando ele passa a chegar na escola cansado, ele vai trazer, dentro do seu contexto, tudo aquilo que ele vivencia na exploração do trabalho para dentro da escola. Pouco rendimento, né? Às vezes, de conseguir ter concentração. E isso tudo pode ser caracterizado a partir da violação que ele está tendo, que é a exploração do trabalho infantil. Então, a escola também tem um papel fundamental nesse processo da denúncia. Agora, uma denúncia que você não quer se identificar, existe o Disque 100, né? Aí vem a pergunta de socorro, que é com relação qual é o papel do conselho nesse processo. É, de certa forma, absorver essa denúncia e encaminhar para o devido local, para o atendimento dessa família, dessa criança, para se poder começar a se dar as intervenções necessárias com relação ao trabalho infantil. A gente precisa compreender o papel do Conselho Tutelar de forma bem clara, né? Porque, por exemplo, não é papel do Conselho Tutelar estar fazendo uma abordagem de trabalho infantil. Não é esse papel. Esse papel é específico de um serviço que tem a sua competência e as suas estratégias pensadas a partir disso. O conselheiro ele tem que ter o papel de solicitar, a partir das denúncias que ele recebe de exploração do trabalho infantil, para que o serviço adequado possa identificar, caracterizar e começar a dar encaminhamento às necessidades a partir daquela demanda que o conselho... Então, às vezes a gente pensa que o Conselho Tutelar tem um papel de ser o serviço que vai lá fazer a identificação, fazer esse processo todinho. Não, ele vai receber a denúncia e ele vai encaminhar para o serviço adequado, ele vai ser... Há uma necessidade, por exemplo, pode acontecer um caso de o conselheiro tutelar ser chamado em um momento, né, de flagrante de uma situação de trabalho infantil, e o conselheiro ser chamado, é importante que ele esteja esse papel lá, porque ele é o garantidor de direito com relação à criança e adolescente que se encontrava no processo de violação, não para responder à demanda de punição daquela intervenção. Isso aí vai competir ao judiciário, né, a outros setores desse processo. Então, a gente precisa compreender que cada ator tem o seu papel fundamental nesse processo de intervenção junto às violações de direito com relação ao trabalho infantil, né? Então, é importante a gente entender, né? E o fundamental, para mim é fundamental, é que cada cidadão compreenda que ele tem um papel fundamental nesse processo de identificação e de denúncia do trabalho infantil. Porque a negligência começa a ser feita a partir daí. Quando eu observo a situação e, de certa forma, eu não busco nenhuma alternativa de denúncia. Esse é um papel fundamental. Aí não vai ter conselheiro tutelar, porque não foi comunicada a situação, não vai ter equipe de abordagem social que vai fazer o processo de sensibilização, não vai ter nenhum outro serviço que atue, porque
o próprio cidadão que está naquela comissão de reconhecer a violação do direito, ele não repassou essa informação para o espaço adequado. Então, é fundamental a gente se conscientizar, por isso a gente tem fazendo esse papel aqui hoje, né, Osana? De estar esclarecendo, de estar colocando, que eu acho que é fundamental, né, usar esses espaços que a gente tem para poder deixar claro isso e entender, as pessoas compreenderem os seus papéis também nesse campo da sociedade. A gente só vence esse tipo de violação se a gente, todos os atores envolvidos, começar a compreender qual é o papel de cada um nessa intervenção. Então, Ana, é uma live que a gente poderia ficar aqui horas, né, conversando. É um assunto pertinente, né? Vocês com todos esses saberes, né? Todo mundo está assistindo e fabuloso o tema e a participação de vocês. A gente já está indo no finalzinho, tá? Eu queria antes só agradecer a presença antes de despedir de vocês também, obviamente vocês vão fazer suas falas finais, mas eu queria agradecer todo mundo que está assistindo, né? O CREAS NV, Rafa Barão, Oliveira, Criança Feliz da Serraria, Eliduna, Paulo, Leone, né, do Serviço de Anderson, Tantas Carina, Andrés, Caricaçu, Social e Paliativo, Bianca Pereira, Manuel Oliveira, Jaque Oliveira, Chiquinho, Dalete Maria, Linda Teixeira, Gabriela Barbosa, Geraldo Honório, Lúcia, Rita, Ellen, Leon, Silva Ricardo, União Profissional, Alexandre Araújo, Odilei, a Unidade Básica Francisco Brasileiro, Cibele Dantas, Greia Patas, Janileia, Núcleo de Saúde, Érica, Mariana Fonseca, Leandra, Camaragibe, Psicóloga Leila, Silva ADT, AT Projeto, CAPS, a Fonte da Assistência Social, Uriel, Aline, Linda Cipaiva, Ana Lúcia, do Conselho de Direito de Camaragibe, Vila Fernanda, Paloma Buquerque. Bem, são muitas pessoas que estão participando, né? Pode ser que eu tenha esquecido de alguém, mas enfim, queria agradecer, né, a presença de vocês hoje, né, mais uma vez. Vocês fiquem à vontade para fazer o encerramento de vocês. Eu vou começar, viu, Antônio, rapidinho. Fica à vontade. O FEPETIP vai estar realizando o webinário 15 e 16 de junho, das 16 às 18 horas. Entra lá na página da Escola de Conselhos, que tem lá o link para se inscrever, mas também é aberto. Agora, quem quiser certificado tem que, de fato, se inscrever. E dia 12 de junho, né, que é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, vai ter um tuitaço, né? Isso é mais para sensibilizar mesmo a sociedade, dar visibilidade, que é #Infância Sem Trabalho, né? E a outra coisa é dizer que estou muito agradecida, honrada, né, em participar desse espaço. Obrigada pelo convite em nome do GCRIA, em nome do FEPETIP, e estamos juntos. Bom, eu mesmo tenho só que agradecer, né, pela oportunidade da gente estar aqui trazendo para o nosso município uma reflexão que é importante se fazer, que é de fundamental importância. Primeiro, se fazer essa compreensão da desconstrução de que esse trabalho infantil não é algo danoso, né? Segundo, dizer que a gente tem aqui espaços e serviços que lidar com esse tipo de situação que precisa ser acessado, né? É preciso a gente também ser acessado, a gente saber da situação. Rosana sabe o quanto carinho que eu tenho por ela, né? A nossa relação de outros espaços, a gente tem um diálogo muito. Já passou aqui para o Camaragibe, já trabalhou aqui em Camaragibe também, tem, né? Em outro momento. E é isso. E dizer com toda a profundidade do mundo, assim, gente, nós estamos vivendo uma situação que a gente precisa dar a volta no processo. Precisa mudar a nossa postura. E não é adotando um discurso igualitário, nem discurso comum que a gente vence essas violações de direitos que estão acontecendo. Ou a gente para, ou a gente reflete de acordo com como é a nossa ação para frente, para a gente poder garantir que essa sociedade seja realmente um espaço de mais justiça.
Gratidão, 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 gratidão. Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.